Olá, famílias educadoras, aqui a professora Marchene. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, o qual está atingindo a todas as famílias educadoras. E nós precisamos de esclarecimentos. No entanto, nós vamos iniciar comentando sobre o que a palavra de Deus pensa a respeito. A injustiça desagrada a Deus. O Senhor é justo e justificador daqueles que creem em Jesus. Está em Romanos 3, 26. E ainda, não fique indignado se você sofreu alguma injustiça. Deus faz justiça aos injustiçados. Por vezes, como cristãos, sofremos injustiça e prejuízos também. Está em 1 Pedro 2,19. Mas Deus, Ele é fiel. Nós precisamos continuar acreditando, não acreditando no vazio, mas acreditando num Deus que tem olhos que veem, ouvidos que ouvem e mãos que apalpam e que faz justiça àqueles que creem absolutamente nele. Portanto, estamos aqui para nos unir às famílias educadoras que estão sofrendo uma verdadeira perseguição à revelia do direito e da dignidade humana. Do que é que nós estamos falando? Entendendo que o Estado se propõe a atender seu povo no discurso, mas é apenas uma máscara já bem conhecida, pois por detrás o que há é a sede de poder e de controle de toda a população, iniciando pelas crianças até as universidades. Antes da Declaração dos Direitos Humanos, dos Tratados de São José da Costa Rica ou quaisquer outros acordos internacionais, há o dever e o direito natural de os pais administrarem a educação de seus filhos. Isso que estamos vivendo no Brasil é a recusa dos donos do poder de admitir a realidade e cooptar não só o direito da família, mas também as mentes de nossas crianças. Estão atacando por todos os lados as bases da família. Isso se chama abuso de poder ou tirania. Ou, melhor dizendo, estado de exceção. Ou seja, a Constituição Federal não é mais respeitada. Os tratados internacionais também são omitidos. E assim, vivem as famílias educadoras em uma verdadeira ameaça constante, de dia e de noite. Por mais que elas tenham provas de que estão fazendo aquilo que é correto com os seus filhos, com as suas crianças, infelizmente, muitas têm sido abordadas pelas autoridades ou pelos poderes constituídos dentro da nossa nação, sem ao menos poderem ser ouvidas. Então, abordemos qual é a função dos três poderes. Os três poderes do Estado brasileiro são o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Cada um desses poderes tem uma função específica e deve funcionar em harmonia com os outros, de forma a se complementarem e a limitarem as suas próprias ações. A teoria dos três poderes tem origem em Aristóteles, com Aristóteles estabelecendo essa divisão, mas a sua consolidação foi feita por autores iluministas, como John Locke e Montesquieu. O objetivo da tripartição do poder é impedir a concentração de poder e evitar que o governo de uma só pessoa se transforme em uma tirania. E o que está acontecendo em nosso país, infelizmente, é exatamente isso. O pensamento de um está abrangendo o poder de intervenção dos outros poderes. Então vamos adiante. O que faz o Executivo? É responsável por implementar e administrar as leis criadas pelo Legislativo. O Executivo também é responsável por realizar as políticas públicas e executar as leis. O Legislativo é responsável por criar, alterar e revogar leis. O Legislativo também fiscaliza o Poder Executivo, verificando como o governo está sendo administrado e se as coisas e os relatórios apresentados estão de acordo com as normas estabelecidas. Ainda, o Judiciário é responsável por interpretar as leis e garantir que sejam aplicadas corretamente. O Judiciário também é responsável por dirimir questões que envolvem os processos administrativos e ocasionais dúvidas. No entanto, quem exerce o Poder Legislativo é o Congresso Nacional, composto pela Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Enquanto a Câmara é formada por representantes do povo, o Senado o é por representantes dos estados e do Distrito Federal.
Esses dois poderes são indicados através de votos, né? Voto popular. Vejamos que o poder legislativo é escolhido pelo povo para defender os anseios do povo, segundo os mesmos para serem a voz do povo perante os outros poderes constituídos. No entanto, vivemos hoje numa ditadura cala-bocas, arbitrando sobre os anseios legítimos das famílias educadoras especificamente. O poder executivo, que é representado pelo presidente da República, pelos governadores e pelos prefeitos eleitos pela população brasileira, estes foram postos no poder para executar o que for decidido pelo legislativo, embora com poder de veto, que é o que mais fazem. E para se manterem no poder, sugam a nação e se impõem despudoradamente, militam em causa própria, e é isso que nós temos vivido aqui em nosso país, infelizmente, notando que estas injustiças, em um determinado momento, deverá ser cobrada, porque não há nada que façamos que não venhamos ter que dar conta de cada uma delas. E o Supremo Tribunal Federal é o órgão de cúpula do Poder Judiciário, e a ele compete principalmente a guarda da Constituição Federal, conforme definido no artigo 102 da Constituição da República. São nomeados pelo presidente da República após aprovação de escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. Aí está a armadilha, a escolha, a revelia da vontade do conhecimento da nação. Ou seja, se o Poder Judiciário ele é de particular escolha daqueles que já estão no poder, óbvio, é ali onde eles vão exercer aquilo que nós estamos chamando, estamos vivenciando como estado de exceção, porque eles se arrogam ao direito de fazer o que bem entendem sem consultar aqueles que pagam os seus salários, ou seja, nós, a população. E entendemos que esse castelo de cartas, ele é falso e é arbitrário em todos os sentidos. Agora, pensando, raciocinando de forma direcionada, porque naturalmente é prioridade dos pais educarem ou escolherem quem e como administrar a educação dos seus filhos menores de idade. Essa prática está sendo usurpada sem que a nação perceba, como a maioria esmagadora está dopada, dominada, facilita aos ditadores ignorar a vontade de uma dita minoria, sabendo que essa minoria só existe porque, de alguma forma, foram despertos através do pensamento, do raciocínio, através de algum conhecimento literário e também através da palavra de Deus, porque ela nos dá muitos exemplos de que muitos dos nossos heróis da fé nunca frequentaram nenhum banco escolar, nunca frequentaram nenhuma academia, nunca tiveram nenhum mestre especificamente, senão a convivência familiar e também o conhecimento da palavra de Deus. As famílias educadoras competentes despertam verdadeiro pavor aos ditadores da educação, pois eles promovem a educação discursiva, mas com o objetivo de impedir a verdadeira autonomia do pensamento livre. A escola e instituições que se arrogam a ensinar promovem de fato uma verdadeira paralisação do raciocínio e da verdade, sabendo que o estado de exceção ele está alicerçado na base da mentira. E os que com mentiras assumem as rédeas do poder têm pavor de mentes livres comprometidas com a verdade. Na verdade, os planos de ensino nas escolas, ainda que prometam a dita educação de qualidade, na verdade atrofiam as mentes infantis e juvenis, além de expor os mesmos todos os dias letivos à violência, ao bullying, a ideologias. Veja que o Brasil é o 64º lugar no ranking de matemática, 53º lugar em leitura e 61º em ciências no Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, o PISA. O que comprova a ineficácia do ensino oferecido. O mesmo ensino o qual as autoridades querem obrigar que as famílias que se dignam a educar os seus filhos em casa, a fazerem a educação domiciliar comprometida e de qualidade, eles desejam que essas mesmas crianças estejam lá para participarem desse mesmo ranking no final. Sem falar da violência nas escolas.
Em 2003, segundo o próprio Ministério da Educação, por meio de 9.530 chamadas, foram identificados 50.186 violações, o que representa uma alta de 143,5% em relação ao mesmo período do ano de 2022. Entre janeiro e setembro de 2022, as ocorrências envolveram 20.605 violações. É de imaginar que praticamente a totalidade das escolas estão vulneráveis a serem atendidas através de chamadas para socorrerem violências ocorridas dentro do próprio ambiente. E, sendo assim, os autoritários ainda querem sugerir matrículas em período integral para todos os alunos da educação infantil ao ensino médio. Nós vemos, assim, ideias descabidas e totalmente fora do contexto real, ou seja, eles fazem o discurso, mas o que acontece na realidade, na íntegra, no dia a dia, só aqueles infelizes que lá participaram ou estão participando é que sabem. E somente as famílias que ao final de um processo venham a ter os seus filhos prejudicados ou até mesmo mortos dentro desses estabelecimentos é que saberão dizer o verdadeiro terror, a verdadeira trama que envolve toda essa situação. O Ministério da Educação, ou seja, o MEC, lançou em julho de 2003 o programa Escola em Tempo Integral, ou seja, para fomentar a criação de matrículas em tempo integral em todas as etapas e modalidades da educação básica. O programa tem como objetivo garantir acesso a uma jornada de 7 horas diárias de aula para mais de 1 milhão de estudantes brasileiros. As escolas participantes terão a carga horária igual ou superior a 7 horas diárias ou 35 horas semanais. A adesão ao programa é voluntária por meio do CIMEC. O período de adesão ao ciclo 2024-2025 do programa começou no dia 12 de agosto de 2023. É incrível que eles imaginam que uma ideia, só por assim vir a lume, elas possam ser colocadas em prática assim, de um ano para o outro, tranquilamente. Ou seja, será que realmente essas crianças estarão dentro de instituições educacionais exatamente para quê? Onde vai sobrar tempo para a convivência em família? Onde sobrará tempo para essas crianças realizarem atividades extras? Ou seja o que for de acordo com aquilo que poderia ser o planejamento educacional familiar. Assim, dá para entender a forma sorrateira como agem, até chegar o cúmulo da obrigatoriedade. Isso se chama cárcere diurno, como uma jornada de trabalho. Importa para os cooptores do poder impedir a vida familiar e o verdadeiro convívio social em substituição ao ambiente opressor e doutrinador dentro das escolas, que, na verdade, servem de uma espécie de prisão diurna para as suas crianças, para que lá elas sejam treinadas a não pensar com liberdade, a não reconhecerem os seus pais como as pessoas em quem elas devam confiar, e sim em ideologias e comportamentos duvidosos. Tenho ouvido centenas de depoimentos de mães e pais desesperados, os quais são intimidados pelos conselhos tutelares e sentenciados pelo Ministério Público, os quais, segundo os belos discursos, foram criados para defender a causa do povo menos favorecido desta nação. É realmente um sarcasmo ou um deboche que o Ministério Público, que tenha sido formado para atender as necessidades e as demandas das justiças sociais, estão justamente condenando a famílias a pagarem multas de 50, 100 mil reais por cada ano que essas crianças estiveram, entre aspas, fora das instituições escolares. Ou seja, eles dizem que estão defendendo o direito dessas crianças, o direito à educação. E será o que as famílias educadoras competentes estão fazendo em seu âmbito doméstico com essas crianças? Mães que se abdicam de quaisquer outros projetos para a sua vida pessoal
a fim de se dedicarem aos seus filhos 24 horas por dia, até que eles desenvolvam e assumam suas próprias autonomias. Estou atendendo há mais de uma semana uma mãezinha que foi denunciada por muitas ameaças e intimidação da parte do Conselho Tutelar e do Ministério Público de sua comarca. Se viu obrigada a matricular seus filhos quando um dos quais ainda nem tinha a idade apropriada, ou seja, estabelecida por lei para estar matriculado, uma vez que essa criança, ela fez 4 anos em junho e o limite era que ela, para ser matriculada, deveria ter completado os 4 anos de idade em 31 de março. Tal é a famigerada sede dos conselhos tutelares do Ministério Público em ver essas crianças dentro da escola, que mesmo a secretaria da escola, ela não teve nem o trabalho de observar a discrepância da data de aniversário dessa criança. E então aceitaram. Lógico, a mamãe conversou comigo e eu orientei a ela que não, que ela deveria voltar à secretaria da escola e revogar essa matrícula, o que foi feito com sucesso, para a glória de Deus. E ainda essa mesma criança, enquanto estava frequentou a escola durante 10 dias, chegou em casa toda mordida. E aí o que acontece? Quando a mamãe chega para reclamar, a professora diz assim, ah, não, eu não vi, ou então isso é coisa de criança, isso passa. Então, todos esses comportamentos, esses procedimentos recorrentes dentro das escolas, e eu sei muito bem disso, eu estive envolvida durante algumas décadas com essa situação, e eu sei o que realmente ocorre, a displicência, a falta de preparo, as professoras, elas estão mais interessadas, eu não posso generalizar, tá? Me desculpem aquelas que são sérias, mas a maioria estão ali somente para, no final do mês, receber o seu saldo, né, o seu pagamento, e assim continuar nessa rotina. Sim, então, e o irmão desta criança, com 1 ano a mais, né, já tendo completado 5 anos de idade, foi matriculado no pré-2 dessa mesma escola, e essa criança sofreu abuso sexual da parte de um coleguinha dentro do banheiro da escola, a ponto de o órgão genital dele chegar ferido em sua residência, e quando a mãe foi reclamar, houveram sempre aqueles mesmos discursos, nós vamos prestar mais atenção, não vamos mais deixar ele ir sozinho ao banheiro, ou seja, quando a obrigação seria que houvesse algum agente escolar, segundo a própria legislação, para acompanhar as crianças nesses eventos. Então, nós estamos vivendo realmente um estado de total irresponsabilidade. Na verdade, nós estamos prestes a ver uma nação em colapso total, digo, na questão intelectual e moral e, obviamente, consequentemente, espiritualmente também. Sabendo que é esse mesmo sistema que se arroga a dizer que as crianças vão para a escola em tempo integral ou em determinada parte do dia para evitar as violências domésticas praticadas no âmbito do lar. É impossível que nós consigamos aceitar, porque isso é um verdadeiro deboche, isso é uma verdadeira falácia. Nós temos muito mais que nos aprofundarmos para definir o que é violência doméstica, o que é violência dentro das escolas. E existem situações que as crianças, na maioria dos casos, vão ter como trauma o resto de suas vidas, por estarem dentro de ambientes os quais proporcionam essas facilidades para que elas estejam em situação de vulnerabilidade, seja moral, seja sexual, seja até mesmo na área intelectual. Até porque nós temos pesquisas que vão nos dizer que mesmo aqueles que conseguem chegar às universidades são também comparados a analfabetismo funcional. Porque esses mesmos legisladores impõem e supõem e até acusam as famílias educadoras de prática de violências e abusos, pois as crianças estão sob seus cuidados 24 horas por dia. Ou seja, a família que tem todo o aparato e o zelo de estar com as suas crianças 24 horas por dia são acusadas de práticas de violência. Interessante é que as crianças que frequentam a escola durante o dia, enquanto os pais ou responsáveis trabalham, não estariam correndo o mesmo risco de serem prejudicadas por seus pais durante o período noturno. De onde vem essa ideia?
A verdade é que são criadas narrativas confusas para confundir os mal entendidos desta nação. O fato é que aqueles que se dizem responsáveis por exercer a fidelidade ao direito das famílias educadoras nem querem ouvi-las. Ao contrário, lhes têm posto mordaças e tratado com ameaças a muitas. E esse fato nos obriga hoje a repudiar os abusos cometidos e conclamar as famílias educadoras a que resistam e se mantenham unidas. Não se escondam mais. Sejam fortes e corajosos. Você não tem nada do que se esconder ou se intimidar. Façam abaixo-assinados, enviem cartas e petições aos senadores de seus estados, aos deputados, vereadores, prefeitos, governadores e exijam serem ouvidas a respeito do direito natural e civil que vocês têm. Já falei aqui anteriormente sobre desobediência civil. Eu penso que nós já passamos dessa etapa. Eu penso que nós devemos agora nos expormos. Eu não tenho mais filhos pequenos, mas eu estou aqui para apoiá-los. E é isso que eu estou fazendo nesse momento. Eu estou agora orientando as famílias que se dignem a estarem unidas e, ao mesmo tempo, a lançarem mão dos dispositivos que nós ainda temos antes que nos seja vetado. Ou seja, mandem e-mails se vocês tiverem acesso pessoal a essas pessoas que a nação colocou para organizar o direito da nação. Vão até eles e cobrem deles aquilo que é o seu direito e que é a sua decisão. Eles estão lá para legislar a respeito da vontade, da inclinação do povo. É claro, nós não vamos admitir que já está quase acontecendo, né? Que, por exemplo, aqueles que praticam abuso infantil, o comportamento deles seja legislado de forma favorável. Porém, o fato de as famílias escolherem uma modalidade de educação que é legítima e que confere bons resultados que nós temos visto. Inclusive, mais uma vez, eu quero parabenizar as famílias educadoras responsáveis que estão hoje mesmo dando um final, ou melhor, resolvendo a questão do analfabetismo funcional para as próximas gerações. Porque o que nós temos visto aqui, resultados das escolas, é que as crianças saem das escolas, do ensino médio, ou seja, mesmo da universidade, sem saber ortografia, sem saber gramática e sem saber mesmo compor frases de acordo com o seu próprio idioma. Isso é preocupante, gritante e é fato. Nós temos visto isso e, infelizmente, a esses resultados, muitos têm dado nome de dislexia e coisas desse tipo, quando na realidade é pura incompetência ou falta de apoio emocional dentro de ambientes ditos educacionais e coisas desse tipo. Mas vamos adiante, porque nós estamos finalizando o nosso recadinho de hoje. Vocês, famílias educadoras, são a salvação desta nação. Não recuem. Creiam em Deus, o mesmo que aconselhou a José e Maria a fugirem temporariamente para o Egito, mas que em tempo oportuno revelou a Jesus como o Salvador do mundo. Exijam aos administradores desta nação que respeitem o direito educacional natural, deixando claro que o voto é seu e eles são servidores públicos. E de maneira nenhuma, sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejais justificados em tuas palavras e venças quando fores julgado. Então, no momento em que vocês estiverem diante do Conselho Tutelar, diante do Ministério Público, vocês vão ser julgados, mas vão vencer todas as etapas, custe o que custar, mas está dependendo de que vocês se pronunciem, de que vocês estejam preparados, de que vocês adquiram conhecimento acerca do direito seus e das suas crianças. E olha o que o Salmo 101 revela, é que Deus não abandona os que o servem e seguem o seu caminho, e que o Senhor também ajuda a combater injustiças e maldades, para que nada atrapalhe o caminho do amor nas nossas vidas. E grande será a paz de suas crianças. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Darei a eles
eles um só pensamento e uma só conduta, para que me temam durante toda a sua vida, para o seu próprio bem e os de seus filhos e descendentes. Ao homem que teme o Senhor. Jeremias 32, do 38 e 39. Nós temos promessas. E o verdadeiro governo? É grande e será a paz de suas crianças. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Darei a eles um só pensamento e uma só conduta para que me temam durante toda a sua vida, para o seu próprio bem e o de seus filhos e descendentes. O homem que teme ao Senhor. Está lá também no Salmo 113, dos versículos 4 e 8. São boas as notícias, no final das contas, que eu trago para as famílias educadoras. E até mesmo porque vocês têm todo o aparato aqui na Missão EDA. Quando vocês necessitarem de material adequado para acompanharem a educação domiciliar de suas crianças, vocês terão aqui à disposição a coleção Família Educadora, a qual atende crianças desde os 3 anos de idade até os 14 anos de idade. Nós estamos aqui à sua disposição. E para saber mais, é só vocês acessarem aqui o link do WhatsApp ou do nosso site, né, missãoeda.com.br, e nós estaremos aqui sempre à disposição. Que Deus abençoe e que nos dê força, poder, para que ainda nesses dias nós possamos ver a liberdade das famílias educadoras.